Resolva a equação diferencial dy dt mais 1 meio de y igual a 1 meio da exponencial de t sobre 3. Encontre a solução particular cujo gráfico contém o ponto 0,1. Observe que nós temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem linear. Ou seja, nós poderemos usar aqui a técnica do fator integrante para estar resolvendo a nossa equação. Em primeiro lugar, né? Temos o fator integrante dado por. Então a gente aprendeu que o fator integrante você consegue obter considerando a função μ de t exponencial da integral da função que multiplica o y, né? Nesse caso a função constante 1 meio dt. Este é o fator integrante. Quer dizer, isso aqui vai dar exponencial de integral de 1 meio dt dá t sobre 2. É claro que quando você integra aqui tem mais uma constante, porque você pode ter infinitos fatores integrantes. Mas só que para resolver a tua equação de primeira ordem linear, você precisa apenas de um fator integrante. Então a gente considera aquele cuja constante é igual a zero, que seria simplesmente isso daqui. Agora, você chama essa equação de 1, né? Multiplicando 1 por μ de t igual a exponencial de t sobre 2, obtemos. A gente aprendeu que ao multiplicar esta equação pelo fator integrante, o primeiro membro dela fica apenas d dt da função y de t que você quer encontrar, multiplicada pelo fator integrante. E aqui o segundo membro fica 1 meio da exponencial de t sobre 3, aqui vezes o fator integrante. Então, ao multiplicar o primeiro membro pelo fator integrante, a gente viu que toda essa expressão, quando multiplicada por μ de t, vira apenas d dt de y vezes o fator integrante. E no segundo membro você pode multiplicar normalmente. De fato, quando você desenvolve essa derivada, o resultado dá esse primeiro membro multiplicado pelo fator integrante. Foi isso que a gente viu. Chegando aqui, você integra, né? E integrando, se você integrar aqui dos dois lados, a integral aqui do primeiro membro resulta apenas em y exponencial de t sobre 2. Igual, aí desse outro lado aqui, bom, eu não fiz a conta, deixa eu fazer aqui rapidamente, né? Você tem aqui, ó, exponencial de t sobre 3 vezes exponencial de t sobre 2. O que é isso aqui? Isso é exponencial de t sobre 3 mais t sobre 2. Que é exponencial, o mínimo aqui você tira é 6, né? 6 por 3 dá 2 vezes t dá 2t. E 6 por 2 dá 3 vezes t, 3t. Então fica exponencial de 5t sobre 6. Isso daqui, né? Ou seja, tu vai ficar aqui com 1 meio da integral da exponencial de 5t sobre 6 dt. Ou ainda, você fica com y exponencial de t sobre 2 igual, né, a 1 meio. Veja que a integral dessa função, ela vai ser... Tem uma constante que multiplica o t. A gente aprende nos cursos de cálculo que essa constante sai invertida. Então, sai 6/5. A integral da exponencial da própria exponencial, então fica assim. Mais uma constante. Quer dizer que y exponencial de t sobre 2 vai ser igual. Aqui tu simplifica, né? 6 por 2 dá 3. Então fica 3/5 da exponencial de 5t sobre 6 mais uma constante.
Chegando aqui, você vai isolar o y. Como é que tu isola o y? Multiplicando os dois membros por exponencial de menos t sobre 2. Então fica aqui 3 quintos, exponencial de 5t sobre 6, exponencial de menos t sobre 2, mais a constante que multiplica exponencial de menos t sobre 2. Então, y, que é uma função de t, nunca se esqueça disso, né? É 3 quintos da exponencial de... Bom, aí aqui tu tem 5t sobre 6. Né? Repete a base e soma os expoentes. Então, 5t sobre 6 menos t sobre 2. Tirando o mínimo aqui, que é 6. 6 por 6 dá 1. Vezes 5t, 5t. 6 por 2 dá 3 vezes t, 3t. Então, fica apenas 2t sobre 6. Fica apenas t sobre 3. Então, aqui é exponencial de t sobre 3. Mais c, que multiplica exponencial de menos t sobre 2. Não é? Isso aqui que é a solução geral de 1. Lembrando que C, esse Czinho aqui, né? Ele é uma constante arbitrária. Mas eu quero saber a solução particular cujo gráfico contém o ponto 0,1. Então você sabe que quando esse C varia dentro de todos os reais, você tem infinitas curvas aqui. Tu tem infinitas curvas. Porém, a gente tem uma delas que vai passar pelo ponto 0,1. Como é que tu faz para descobrir isso? Por fim, então veja, aqui é o nosso T, né? Ó, e aqui é o nosso Y de T. Então você deve fazer T igual a 0. Né? Por fim, considere T igual a 0. Vou chamar aqui de asterisco, né? Em asterisco. Obtemos. Então, veja, quando o T é 0, o Y é 1. Então, 1 é Y de 0. Agora, tu substitui aqui, né? 3 quintos exponencial de 0 mais C exponencial de 0. Substituindo T por 0. Quer dizer que você vai ficar com 1 desse lado igual a 3 quintos. Exponencial de 0 a gente sabe que é 1. Então aqui fica 3 quintos mais a constante C. Quer dizer que a constante C é 1 menos 3 quintos. Ou seja, a nossa constante C vai ser exatamente 2 quintos. Então, qual a solução particular cujo gráfico contém esse ponto? Portanto, a solução particular é y de t igual a 3 quintos da exponencial de t sobre 3 mais 2 quintos exponencial de menos t sobre 2. Mais uma vez, temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem linear. Observe que ela está nesse formato, né? Y' mais P de t y igual a f de t, onde a função P de t, nesse caso, é menos 2 e f de t é 4 menos t. A técnica que nós vamos utilizar para resolver essa equação diferencial, mais uma vez, é a técnica do fator integrante. Considere o fator integrante da forma mi de
t igual a exponencial da integral da função p de t, que nesse caso é apenas menos 2, dt. Neste caso, nós chegamos que um fator integrante é exponencial de menos 2t. Lembrando que nós poderíamos ter infinitos fatores integrantes, mas escolhemos o melhor deles, que é aquele que obtemos quando fazemos a constante igual a zero nessa integral desse expoente. Feito isso, nós multiplicamos a nossa equação, vou chamar de 2, né? Vamos multiplicar a equação 2 pelo fator integrante, né? Multiplicando 2 por mi de t igual a exponencial de menos 2t, obtemos, lembrando, ao multiplicar pelo fator integrante, o primeiro membro da sua equação diferencial fica d dt da solução multiplicada pelo fator integrante. E aqui no lado direito, ficamos com 4 menos t, que multiplica o fator integrante exponencial de menos 2t. E integrando, quando você integra de ambos os lados, aparece no lado esquerdo y exponencial de menos 2t, igual a integral de 4 menos t exponencial de menos 2t dt. Ou ainda, né? Você tem aqui y exponencial de menos 2t igual. Nesse caso, você distribui essa multiplicação desse fator por exponencial de menos 2t, separando aqui em duas integrais, né? Você fica com integral de 4 exponencial de menos 2t dt menos a integral de menos... Não, menos já está aqui, né? Então, vamos ficar com menos integral de t exponencial de menos 2t dt. Chegando nessa etapa, nós devemos resolver essas duas integrais, né? E aí ficamos com, vou colocar aqui, né? Esse 4 é constante, tu pode tirar da integral. Aqui fica integral de exponencial de menos 2t dt menos integral de t exponencial de menos 2t dt. Essa primeira integral é muito simples de ser resolvida. Integral de uma função exponencial, né? Porém, essa outra integral ela não é tão direta assim. A gente vai ter que utilizar uma técnica de integração, a saber, a técnica de integração por partes. Então, vamos abrir um parênteses aqui para resolver essa daqui, né? Integral de t exponencial de menos 2t dt. Então, aqui você pode chegar e chamar u de exponencial. Não, vamos chamar u de t. Acho que fica melhor assim. Então, chamando u de t, você tem que du é igual a dt. E se você chamar dv de exponencial de menos 2t dt, aí você tem que v é igual, né, a integral de exponencial de menos 2t dt. Quer dizer que a função v vai ser igual a menos exponencial de menos 2t sobre 2, que é o resultado dessa integral aqui. Portanto, essa integral vai ser igual a u vezes v, que é t, tem um menuzinho aqui, né? Exponencial de menos 2t sobre 2, certo? U vezes v.
menos a integral de v, que é menos exponencial de menos 2t sobre 2 d de u. D de u é dt, né? Isso aí fica igual a menos t sobre 2 exponencial de menos 2t. Faz a relação de sinal aqui, fica mais, esse 1/2 sai, né? E resta apenas integral da exponencial de menos 2t dt. Finalmente ficamos com menos t sobre 2 exponencial de menos 2t mais, veja que aqui a exponencial de menos 2t, a integral disso aqui, vai ser menos 1/2 dessa exponencial, né? Só que esse menos 1/2, quando juntar com esse 1/2, vai ficar menos 1/4 exponencial de menos 2t. Pronto, isso aqui é o resultado apenas dessa integral aqui, né? Como eu disse, isso aqui foi apenas um parênteses que a gente abriu. Vamos continuar daqui, né? Você tem y exponencial de menos 2t igual a 4. Veja que essa integral daqui, ela é menos 1/2 da exponencial de menos 2t. E essa daqui, ó, menos tudo isso que a gente encontrou aqui. Então, esse menos, quando faz relação de sinal com esses dois menos, vai ficar tudo positivo, né? Então, mais t sobre 2 exponencial de menos 2t mais exponencial de menos 2t sobre 4. E aqui uma constante. O que devemos fazer agora? Isolar o y, ou seja, você vai multiplicar os dois lados dessa equação por exponencial de 2t. Fica assim, né? Y igual. Aqui, 4 dividido por 2 já vai dar menos 2, né? Então, menos 2 exponencial de menos 2t, que multiplica exponencial de 2t. Essa daqui, mais t sobre 2 exponencial de menos 2t, multiplicada por exponencial de 2t. E, finalmente, exponencial de menos 2t sobre 4, que multiplica exponencial de 2t. E aqui, bem apertadinho, né? C exponencial de 2t. Quer dizer que y de t vai ser igual. Então, essas coisas, elas se cancelam, né? Essa com essa, ó. Essa exponencial com essa exponencial com essa. De maneira que você ficou com menos 2, mais aqui ficou t sobre 2. Essa daqui ficou 1/4. E essa daqui ficou c exponencial de 2t. Finalmente chegamos à nossa solução. Yt vai ser igual. Bom, menos 2 mais 1/4 dá quanto? Deixa eu ver. Menos 7/4. Mais t sobre 2 mais c exponencial de 2t. Quer dizer que a solução geral da nossa equação diferencial é essa daqui, né? Solução geral. Agora vamos analisar o comportamento das soluções quando t vai para infinito. Então aqui você estava com a equação 2, que a gente acabou de resolver, encontrando essa solução geral. Qual é o comportamento das soluções quando t vai para infinito? Aí depende. Depende do valor de c. Observe o seguinte, ó. Quando c é igual a 0, temos a solução
y de t igual a menos 7 quartos mais t sobre 2. Ora, essa solução aqui, quando t vai para infinito, essa solução ela também vai para infinito de forma linear. Porque o gráfico disso aqui é uma reta. Então, quando c é igual a zero, temos essa solução que tende a infinito linearmente quando t vai para infinito. Agora, se o c for positivo, né? Quando c é maior do que zero, temos que a solução, vamos dizer aqui que é asterisco essa solução, né? Quando c é maior que zero, temos que a solução asterisco cresce exponencialmente. Cresce exponencialmente para mais infinito. Certo? Quando t vai para infinito. Infinito mais infinito é a mesma coisa. Por quê? Todos nós sabemos que a função exponencial cresce mais rapidamente do que os polinômios. Então, o crescimento da exponencial é bem mais intenso do que o crescimento de um polinômio. Então, nessa soma aqui, para valores grandes de t, quem ganha sempre é a exponencial. Então, se c é um número positivo, ela vai crescer exponencialmente para mais infinito. Agora, se o c for negativo, ela vai decrescer exponencialmente para menos infinito. É o contrário, né? Quando c é menor do que zero, asterisco decresce exponencialmente para menos infinito. Quando t vai para infinito. Porque esse termo com a exponencial passa a ficar negativo, né? É só você lembrar que a função exponencial, né? Ela tem esse comportamento aqui. Y igual a exponencial de x. Não tem nada a ver com essa y, tá? É só para a gente entender essa tendência para mais e menos infinito nesses casos aqui. E a função menos exponencial de x tem esse comportamento aqui de baixo. Certo? Então, por isso que nesse caso ela cresce para mais infinito quando c é positivo e ela vai para menos infinito quando c é negativo. Esse termo sempre ganha aqui, então é ele quem dita o crescimento das soluções no infinito. Agora vamos resolver um problema de valor inicial. Inicialmente devemos resolver essa equação encontrando a sua equação, a sua solução geral, e depois nós aplicamos a condição inicial para ver o que é que acontece. Note que, mais uma vez, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, linear. Mais uma vez, vamos utilizar o fator integrante. Temos, todo mundo já sabe, né? Mi de t é o fator integrante. Ele é exponencial da integral dessa função aqui. Então, integral de 5x à quarta dx. Ficamos aqui com exponencial, esse 5 ele sai, e a integral de x à quarta é x à quinta sobre 5. Então aqui ficamos com x à quinta. Esse é o fator integrante.
Perdão, aqui é x, né? Aqui é x. E aí você multiplica a tua equação diferencial pelo fator integrante. E multiplicando a equação por μ de x, vem o seguinte. O primeiro membro é transformado em y exponencial de x à quinta, que é o teu fator integrante, linha, igual a x à quarta, que multiplica o fator integrante x à quinta. Aí você integra. E integrando, quando você integra esse primeiro membro, fica só y exponencial de x à quinta, igual, e desse outro lado você vai ficar com integral de x à quarta exponencial de x à quinta dx. Essa integral que acabou de aparecer, ela é facilmente resolvida através de uma substituição. Você chama de u x à quinta, du é 5x à quarta dx, ou seja, x à quarta dx é du sobre 5. Quer dizer que a integral de x à quarta exponencial de x à quinta dx é igual a integral. Veja que você fica com exponencial de u, porque tu chamou x à quinta de u, e x à quarta dx se torna du sobre 5. Isso fica 1/5 aqui fora, integral de exponencial de u de du, que é igual a 1/5 da exponencial de u, que é igual a 1/5 exponencial de x à quinta. É claro, aqui fica uma constante, né? Então, voltando para essa conta daqui, vamos continuar ela aqui em cima, né? Y exponencial de x à quinta vai ser igual a 1/5 da exponencial de x à quinta mais uma constante. Agora você vai multiplicar os dois membros dessa equação por exponencial de menos x à quinta. E aí você fica com y sempre, lembrando, nesse caso é uma função de x. Então vai ser igual a 1/5 da exponencial de x à quinta vezes exponencial de menos x à quinta mais c exponencial de menos x elevado a 5. Esses dois aqui a gente cancela. Então y igual a y de x vai ser igual a 1/5 mais c exponencial de menos x à quinta. O que temos aqui é a solução geral, né? Solução geral. Para resolver o problema de valor inicial, você deve agora pegar a sua condição inicial e substituir aqui. Daí, considerando y de 0 igual a y0, temos. Quando você faz essa consideração, você tem que y0, que é igual a y de 0, vai ser igual a 1/5 mais c exponencial de, aqui fica 0, né? Então você fica que y0 é igual a 1 sobre 5 mais c. Quer dizer que a sua constante c ela vai ser igual a y0 menos 1/5. Portanto, a solução do PVI é y de x igual a 1/5 mais, no lugar de c você coloca y0 menos 1/5 exponencial de menos x à quinta.
algumas perguntas que podemos fazer com respeito à solução geral desse PVI são essas aqui. Para quais valores de y0 a solução é crescente e para quais valores de y0 a solução é decrescente? Ou então, qual o limite da solução y de x quando x tende a mais infinito? Será que esse limite depende de y0? Então vamos a esse primeiro ponto. Descobrir os valores de y0, né? Para os quais a solução é crescente e para os quais ela é decrescente. Ora, para saber onde uma determinada função é crescente, você vai trabalhar com a derivada dessa função. Então você tem que derivar a solução. Ora, derivando essa solução, aqui é constante, vai ser zero, né? A derivada dessa daqui, isso é uma constante, ó, tá? Então essa derivada vai ser o seguinte. Aqui você usa a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, a derivada da interna dá menos 5x à quarta, que é a derivada de menos x à quinta, né? Isso aqui é constante, a gente deixa aqui. E a derivada da exponencial é a própria função exponencial. Isso aqui é igual. Esse menos você pode multiplicar pelo que está dentro desse parênteses. Aí fica 5x à quarta, 1 à quinta menos y0, exponencial de menos x à quinta. Ora, essa função ela é crescente, a função y de x, quando a sua derivada é maior do que zero. Então, nós devemos ter aqui o seguinte, né? Devemos ter y' de x maior do que zero. Ou seja, 5x à quarta, 1/5 menos y0, exponencial de menos x à quinta, maior do que zero. Agora, observe que coisa interessante. Isso aqui sempre é um número positivo e uma coisa positiva, né? Uma expressão positiva. E essa daqui também, que a função exponencial é sempre positiva. Ora, então, para que todo esse produto seja positivo, o que está entre parênteses tem que ser positivo. Ou seja, 1/5 menos y0 tem que ser positivo. Mas isso implica que 1/5 tem que ser maior do que y0. Ou, em outras palavras, y0 tem que ser menor do que 1/5. Então, para quais valores de y0 a solução é crescente? Para valores de y0 menores do que 1/5. Isto é, vamos concluir isso aqui, né? Y é crescente para y0 menor do que 1/5. Por outro lado, devemos ter y' de x menor do que zero. Agora eu estou falando sobre o quê? Estou procurando os valores de y0 para os quais a solução vai ser decrescente. Então, a derivada da função agora tem que ser menor do que zero para essa função ser decrescente. Então, analogamente ao que foi feito aqui, né, devemos ter o quê? É só você chegar aqui e trocar esse maior do que zero por menor do que zero. Então, o que está aqui dentro vai ter que ser menor do que zero. Ou seja, 1/5 tem que ser menor do que y0, quer dizer que y0 tem que ser maior do que 1/5. Isto é, y é decrescente para y0 maior do que 1/5. Agora, qual o limite de y de x quando x tende a mais infinito? Bom, para responder essa pergunta, lembre como é o gráfico
não precisa nem lembrar do gráfico dessa função. Basta você lembrar que quando x vai para mais infinito, isso daqui vai para zero. Quando x vai para mais infinito, essa função aqui tende a zero, né? Porque isso aqui, na verdade, é 1 sobre exponencial de x à quinta. Então, quando x é grande, tu fica com 1 dividido por um número muito grande, e então isso aqui vai para zero. Certo? Independente do que está multiplicando isso, ó. Isso aqui vai para zero, então esse número aqui, multiplicado por essa coisa que vai para zero, continua indo para zero. Quer dizer que a nossa solução, né? Aqui seria o próximo ponto, ó. Certo? Quando x tende a infinito, temos yx tendendo a 1/5, né? Pois y0 menos 1/5 exponencial de menos x à quinta tende a zero. Tudo isso aqui vai tender a zero, né? Então, qual o limite de y de x quando x tende a mais infinito? 1/5. Tá aqui. O limite depende de y0? Não. Independente do y0, esse limite é sempre 1/5. Certo? O limite não depende de y0.